Eu ainda segurava a torta quando meu pai me disse para não voltar mais para casa. Era de abóbora quentinha, a preferida dele. Tinha assado na noite anterior, usando a receita antiga da mamãe, aquela com noz moscada extra e a estranha meia colher de chá de xarope de bordo que ela sempre fazia questão de usar. Dirigi por 3 horas no meio da neblina só para entregar a torta, como fazia todos os anos. Era dia de ação de graças. Eu estava em casa. Ou achava que estava. A gente ainda nem tinha feito a oração. O peru ainda não tinha sido cortado. O recheio ainda soltava vapor naquela travessa de cristal que minha mãe só tirava do armário uma vez por ano. E eu ainda estava ali, de pé, sorrindo, segurando aquela torta, quando meu pai disse: "Devolve os $50.000, Raquel. Ou, nem se dê ao trabalho de voltar." No começo, achei que tinha entendido errado. Ou que era uma piada de mau gosto. Meu pai nunca foi de fazer drama. E ação de graças nunca foi hora de drama, não na nossa família. Pelo menos até aquela noite. Mas ninguém riu. Lisa estava sentada do outro lado da mesa com as mãos cruzadas no colo, como se estivesse num velório. David encarava a toalha de mesa. Até minha mãe, doce, gentil, se recusava a olhar nos meus olhos. Eu não me sentei. Não consegui. A forma da torta estava firme nas minhas mãos, de repente muito mais pesada do que deveria ser. Olhei para ele, sem entender, como se algum olhar meu fosse o bastante para explicar tudo aquilo. "Com licença", eu disse. O maxilar do meu pai travou. "Não torne isso mais difícil do que precisa ser." "Do que exatamente vocês estão me acusando?" Lisa finalmente levantou os olhos. O rímel vermelho grudado nos cantos mostrava que ela já tinha chorado muito, mas a voz dela estava firme. "A conta da mamãe. $50.000 sumiram no mês passado. Logo depois de você ajudar ela a configurar o banco online." Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Era verdade. Eu tinha ajudado minha mãe com as contas. Ela ficava insegura com a ideia de abandonar o papel, dizia que não confiava nessa tal de nuvem. Então, um domingo à tarde, eu me sentei com ela e mostrei o aplicativo, as senhas, as perguntas de segurança. Ela até anotou tudo num bloquinho que guardávamos na gaveta da cozinha. Isso foi há 4 semanas. 4 semanas. E agora eles estavam dizendo que foi naquele momento que eu roubei. "Você tá falando sério?", eu sussurrei. "Você acha mesmo que eu roubei o dinheiro da mamãe?" David finalmente falou, com a voz dura, como se cada palavra doesse. A gente não queria acreditar, mas o banco confirmou. Os saques foram feitos online. Ninguém mais tinha acesso. Ninguém mais. Só eu. Olhei para minha mãe. Ela não chorou, não assentiu, não negou. Só pegou o guardanapo e apertou contra a boca, como se estivesse prestes a vomitar. Foi aí que eu entendi. A torta, a viagem, o ritual de todo ano, nada disso importava mais. Eu não era mais filha deles. Eu era um suspeito. Coloquei a torta com cuidado na beirada da pia. A forma bateu de leve no granito. Peguei meu casaco da cadeira onde tinha deixado mais cedo. E fui embora. Sem dizer uma palavra. "Até o fim da semana", disse meu pai baixinho atrás de mim. "Depois vamos ao advogado." Eu não chorei no carro. Não gritei, não xinguei, não bati no volante como fazem nos filmes. Apenas dirigi, com o casaco ainda meio abotoado e a torta ainda intocada no balcão da cozinha, lá atrás. As ruas estavam silenciosas, iluminadas por luzes nas varandas e com perus de papel colados nas janelas. Era noite de ação de graças, e toda a cidade cheirava a molho, canela e paz, menos eu. Passei pelo mesmo acostamento de sempre, aquele por onde eu sempre passava a caminho da cidade, mas nunca tinha tido um motivo para parar. O atendente do hotel nem perguntou por que eu precisava de um quarto em pleno feriado. Fiquei grata por essa pequena misericórdia. O quarto cheirava a carpete velho e pipoca de micro-ondas. Tirei as botas e me sentei na beirada da cama, com as mãos ainda tremendo. Eu tinha 34 anos, era contadora forense sênior, alguém a quem confiaram milhões em auditorias corporativas. E mesmo assim, meus próprios pais achavam que eu tinha roubado deles.
O pior é que, eu nem fiquei surpresa. Não completamente. Houve sinais. Pequenas coisas. A maneira como Lisa revirava os olhos quando mamãe se gabava das minhas promoções. Ou quando papai perguntou uma vez, você não acha que tá na hora de sossegar? De viver uma vida real, sabe, como todo mundo. Até no último Natal, quando me ofereci para pagar o novo telhado da casa, David resmungou algo sobre eu tentar comprar a lealdade da família. Achei que estavam brincando. Achei que a gente ainda era uma família. Deitei sobre o edredom e fiquei encarando o teto. Tentei lembrar o dia em que minha mãe me pediu ajuda para configurar o banco online. Cada clique, cada login, cada redefinição de senha. Será que eu deixei escapar alguma coisa? Será que alguém viu o caderninho onde ela anotava tudo, aquele da gaveta da cozinha? A gaveta. Ela nunca ficava trancada. Qualquer pessoa poderia tê-la aberto. Liz ainda morava com eles às vezes, dependendo da situação. David tinha a chave da casa. Sim, eu fui quem ajudou minha mãe a configurar tudo, mas isso não significava que só eu soubesse como acessar. Mesmo assim, eles acreditaram. Acreditaram que eu esperei minha mãe adoecer para roubar dela. $50.000. Como se eu precisasse disso. Como se eu precisasse de qualquer coisa deles. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Lisa. A gente não queria que chegasse a esse ponto, mas ficou difícil confiar em você. Sem um feliz dia de ação de graças. Sem um eu espero que você esteja bem. Só uma frase seca, como se eu tivesse quebrado alguma coisa. Como se eu fosse quem devesse um pedido de desculpas. Virei o celular com a tela para baixo. No trabalho, eu passo os dias rastreando desfalques escondidos, empresas de fachada, faturas forjadas. Eu sei reconhecer quando o dinheiro desaparece e quando alguém tenta fazer parecer que foi culpa de outra pessoa. E agora, alguém tinha me escolhido como bode expiatório. Fiquei olhando para o teto até as luzes automáticas do corredor se apagarem. Se queriam me tratar como a criminosa da família, talvez estivesse na hora de eu começar a investigar como tal. Na manhã seguinte, acordei cedo. Sem alarme, só instinto. Anos investigando fraudes corporativas me ensinaram uma coisa: o dinheiro nunca desaparece de verdade. Ele só muda de lugar. O segredo é saber onde procurar primeiro e quem se beneficiou. Peguei um café amargo no lobby e abri meu notebook no motel mesa. O meu escritório vinha investigando um padrão de abuso financeiro. Idosos aposentados com contas modestas que, de repente, ficavam vazias após 3 saques, todos logo abaixo do limite de notificação federal. Não era só um banco envolvido, mas um nome aparecia mais do que os outros: Grenville Mutual, o banco da minha mãe. Eu nunca contei à minha família que estava envolvida na investigação. Era tecnicamente confidencial. Mas eu tinha autorização para revisar os dados das transações internamente e sabia exatamente com quem falar. Enviei uma mensagem rápida para o Theo, o responsável pela área de conformidade que supervisionava nosso caso atual. Só mandei um nome, um intervalo de datas e o local. Em menos de 1 hora, ele me mandou tudo o que eu precisava: registros com data e hora, valores dos saques, movimentações no caixa. 3 saques na conta da minha mãe no intervalo de 5 dias. Primeiro, $20.000. Segundo, 15.000. Terceiro, mais 15.000. Todos feitos presencialmente, não online. Essa era a primeira contradição. Tinham me acusado de fazer os saques pelo aplicativo, de usar os acessos da minha mãe. Disseram que só eu tinha essas informações. Mas se o dinheiro foi retirado presencialmente, então não fui eu. Cliquei no link da filmagem de segurança que veio em anexo. Baixa resolução, mas nítida o suficiente. O primeiro vídeo carregou. Agência Grenville Mutual, dia 10 de outubro, 13 horas. Uma jovem se aproxima do balcão, olhando para trás, nervosa. Rabo de cavalo loiro, moletom cinza com capuz, óculos de sol grandes. A princípio, achei que fosse alguém contratado. Alguém pago para se passar pela minha mãe. Mas então... Ela se aproximou mais da câmera e baixou a máscara para falar com o caixa. Lisa. Mesmo com a imagem granulada, eu reconheci aquele rosto.
Eu já tinha enxugado lágrimas daquele rosto. Já tinha cuidado dele em noites de febre. Vi esse rosto apagar velas de aniversário, rir alto e chorar por amores perdidos. Ela parecia inquieta. Batucava no balcão com os dedos. Entregou o que parecia ser o RG da minha mãe e assinou um formulário. A letra dela. Não tinha mudado nada desde o ensino médio. Me recostei na cadeira, a luz do motel piscando sobre minha cabeça. Eles não só roubaram o dinheiro. Eles planejaram isso. Esperaram o momento certo. Contaram com o fato de eu ajudar minha mãe a entrar no mundo digital e usaram isso como disfarce para me incriminar. Abri o segundo vídeo. 15 de outubro. Mesma agência. Dessa vez era o David. Sem máscara, sem nervosismo. Calmo. Confiante. Conversou com o caixa como se fosse um velho conhecido. Fez piada. Sorriu. Assinou como se a conta fosse dele. Terceiro vídeo. Lisa, de novo. Mesma blusa de moletom, óculos escuros diferentes. A arrogância daquilo me arrepiou. Mas ainda faltava uma peça do quebra-cabeça. Como eles conseguiram o documento de identidade e as informações bancárias da minha mãe? Foi então que me lembrei. 2 semanas antes de eu ajudar minha mãe a configurar o aplicativo do banco, ela tinha feito alguns exames ambulatoriais no hospital. Nada grave, apenas exames de rotina. Lisa se ofereceu para passar a noite com ela. E durante todo esse tempo, a bolsa da minha mãe ficou com ela. Ali dentro estavam o talão de cheques, os extratos bancários, a carteira de identidade. Foi ali que tudo começou. Mas não terminou ali. Revisei os metadados da configuração da conta. O primeiro login depois da minha viagem não veio do celular da minha mãe, mas sim de um tablet conectado ao Wi-Fi de casa. O mesmo endereço IP que a Lisa usava para assistir Netflix. E a senha de uso único, o tal OTP, foi enviada para um e-mail alternativo que eu nunca tinha registrado. Procurei mais fundo. O número de telefone de recuperação? Era do David. Eles não foram apenas descuidados. Foram arrogantes. Acharam que ninguém iria verificar. Não se a filha bem-sucedida fosse o alvo óbvio. Não se o resto da família ficasse do mesmo lado. Fechei o notebook. Aquilo não era um mal-entendido. Não foi um ato impulsivo ou um pedido de ajuda mal explicado. Foi fraude. E usaram o meu amor pela minha mãe como cortina de fumaça. Fechei o zíper da pasta do notebook e peguei o celular. Não para ligar para a polícia. Ainda não. Liguei pro meu escritório. Pedi algo específico ao TEL, cópias das assinaturas feitas no caixa. Eu precisava delas para comparação. Depois, abri a mala e tirei uma pasta preta fina, daquelas que eu usava em apresentações no tribunal. Se queriam fazer de mim a vilã da família, eu ia mostrar como é quando a vilã guarda todos os recibos. Não liguei antes. Voltei dirigindo na tarde de segunda-feira, bem naquela hora do dia em que a luz do sol ganha aquele tom dourado. A inclinação exata entre o Halloween e o Natal. Aquela luz que costumava fazer a casa parecer um lar. Mas não hoje. A entrada da garagem estava cheia. O SUV do David. O carro compacto da Lisa. O sedã velho da minha mãe. Sem convidados. Só a família. Estacionei na rua. Fiquei sentada um instante, com o ronco do motor vibrando sob a pasta de couro no meu colo. Aquela que continha todos os recibos, todos os registros de horário, todas as mentiras que eles acharam que ninguém ia perceber. Então saí do carro. Subi os degraus da varanda. Entrei. A casa cheirava a caldo de galinha e alecrim. As luzes da cozinha estavam acesas. Ouvi o murmúrio de conversas baixas, o tilintar de talheres, uma risada que já não me pertencia. Encontrei todos na cozinha. Lisa sentada no balcão, com uma caneca de café na mão, balançando as pernas como se tivesse 13 anos de novo. David encostado na geladeira, braços cruzados, rosto indecifrável. Mamãe de pé, perto da pia, secando a louça com os movimentos lentos e automáticos de quem fez aquilo a vida toda. Papai mexia alguma coisa no fogão.
Eles olharam para mim quando entrei e tudo parou. Ninguém disse nada. Passei por eles em silêncio, fui até a ilha da cozinha e coloquei a pasta em cima da madeira lisa. A mesma onde a gente costumava abrir a massa dos biscoitos de Natal. Então eu a abri. Você acreditou que eu roubei da mamãe, disse em voz baixa. Deixa eu te mostrar o que realmente aconteceu. O ar mudou. Sutil. Como antes de uma tempestade. Peguei a primeira foto, uma imagem congelada das câmeras de segurança do banco. Lisa, de óculos escuros, inclinada sobre o balcão, assinando um formulário. 10 de outubro. $20.000. Presencial. Não foi online. Não fui eu. Ninguém se mexeu. Nem mesmo a Lisa. A segunda foto mostrava o David, sorrindo com uma blusa azul marinho, entregando um cheque. 15 de outubro. $15.000. Senti minha voz trêmula nas bordas, não de raiva, mas de esforço para me manter contida. Eles não eram estranhos. Eram as pessoas com quem eu cresci. Os dedos da Lisa apertaram a caneca com mais força. Ela abriu a boca, mas a fechou logo em seguida. Coloquei sobre a bancada os comprovantes do caixa. Mesma agência. Mesmas assinaturas. Comparei com a sua letra, Lisa. A mesma do recado no ímã da geladeira semana passada. Um momento de silêncio. E então Lisa finalmente falou. A voz dela era mais fina do que eu me lembrava. Você mexeu nas nossas coisas. Inclinei levemente a cabeça. Eu mexi nas da mamãe. Mamãe estendeu a mão em direção aos documentos, examinando as impressões com os dedos trêmulos. Quando falou, a voz era baixa, quase um sussurro. Mas, o banco disse que foi feito online. Foi o que acharam que eu disse. Mas o saque em si não foi. O acesso online veio depois, de um tablet conectado ao Wi-Fi de casa. A conta foi configurada para se recuperar por um e-mail alternativo. Ligado ao número de telefone do David. O silêncio que se instalou na cozinha era denso. Como neve caindo. Meu pai parou de mexer o que quer que estivesse preparando no fogão. Lisa desviou o olhar. David encarou o chão como se fosse encontrar lá uma versão diferente da verdade. Você me deixou acreditar que minha própria filha me roubou, sussurrou mamãe. Ela não olhava para ninguém em especial. Talvez nem para mim. Você me mandou embora, eu disse, ainda mais baixo. E nunca perguntou se eu tinha feito isso. Foi isso que doeu. Não foi a acusação. Nem a ameaça dos advogados. Foi a ausência da pergunta. Lisa finalmente me olhou. O rosto dela não mostrava culpa, mas amargura. Você consegue tudo. O emprego, os elogios, o respeito. Eu só queria equilibrar as coisas. Fiquei olhando para ela por um bom tempo. Parecia mais velha do que na semana passada. Ou talvez eu estivesse enxergando ela direito pela primeira vez. Você não equilibrou nada, eu disse. Você destruiu. David pigarreou. A voz dele era neutra, sem emoção. Ela vai ficar bem, mãe. A Raquel ganha mais do que todos nós juntos. Não foi pessoal. Soltei um suspiro lento, sentindo um arrepio subir pela espinha. Sempre é pessoal, quando se trata de família. Vi minha mãe se sentar lentamente à mesa. A pasta ainda aberta à sua frente. As mãos repousando no colo, com as palmas para cima, como se ela não soubesse mais o que fazer com elas. Meu pai finalmente falou. Raquel, o que você vai fazer? Encontrei os olhos dele. Pela primeira vez em dias, eu não me senti como a filha pequena na sala. Eu não vou prestar queixa. Mas já encaminhei tudo pro advogado da família. Ele pode decidir o que fazer com isso. Meu pai apenas assentiu uma vez. Parecia cansado. Mais velho do que eu me lembrava. Fechei a pasta. Minhas mãos se moviam sozinhas, no piloto automático de anos de investigações e reuniões. Mas dessa vez, parecia final. Você me disse para não voltar a menos que eu devolvesse o dinheiro, falei. Eu não levei o dinheiro. Mas eu trouxe a verdade. Esperei tempo suficiente para que as palavras ecoassem no ar.
Então me virei. A voz da minha mãe falhou atrás de mim. Parei na porta. O dia de ação de graças acabou, eu disse. Vocês todos se encarregaram disso. Saí da casa sem dizer mais nada. Não levei a pasta. Não levei a torta. Só levei minhas chaves. E qualquer parte de mim que ainda acreditasse que, diante de tudo, eles teriam me escolhido. Não fui direto para casa. Fiquei sentada no carro, do lado de fora, por um tempo, olhando para a janela da cozinha lá do meio-fio. Ninguém veio atrás de mim. As luzes continuaram acesas. O riso da Lisa não voltou. David não abriu a porta para dizer uma palavra. Ninguém correu pela garagem gritando desculpas. E isso, mais do que tudo, me disse tudo o que eu precisava saber. De volta a Boston, a cidade parecia mais clara, mais silenciosa. Voltei ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas eu não era mais exatamente a mesma. Parei de ligar aos domingos à noite. Deixei de checar o grupo da família. Deixei o ícone de correio de voz piscando no celular por 3 dias antes de finalmente ouvir. Era da minha mãe. Raquel, nós estávamos erradas. Eu sei disso agora. Eu só não queria acreditar. Me desculpa. Não espero que você perdoe a gente. Só queria que você soubesse. A casa parece vazia. Ela desligou antes de completar o minuto. 2 semanas se passaram. Depois, chegou uma carta. Papel de verdade. Envelope de verdade. Dentro, havia uma foto. Eu, Lisa e David com 6, 8 e 10 anos, sentados na varanda dos fundos, vestidos com fantasias de Halloween improvisadas. Eu era um espantalho. Lisa usava asas de papel alumínio. David estava coberto de tinta vermelha. No verso da foto, havia uma única linha. A gente não sabia o quanto sentiria sua falta, até você ir embora. Sem assinatura. David nunca entrou em contato. Lisa também não. Mas, segundo um primo que ainda mora na cidade, ambos se mudaram. Mamãe parou de falar com eles. Disse que precisava de espaço. Não perguntei o que isso significava. Não me ofereci para voltar. Em vez disso, criei algo novo. Comecei a dar um seminário de fim de semana na faculdade comunitária sobre proteção financeira para idosos. Nada glamouroso. Mas era algo que eu podia controlar. Num sábado, depois da aula, uma senhora mais velha se aproximou e disse: Eu gostaria de ter uma filha como você. Eu sorri com gentileza. Não disse o que pensei. A minha também. Uma vez. Dezembro chegou e passou. Sem árvore. Sem ligações. Sem a troca anual de enfeites que eu costumava planejar com tanto cuidado. Existe um tipo de luto para o qual ninguém prepara a gente. Aquele que não vem com a morte, mas com a percepção de que as pessoas que você mais ama escolheram a versão de você contada por outra pessoa. E uma vez feita essa escolha, não há como voltar atrás. Eu ainda guardo a pasta. Ela não fica no meu escritório. Nem na minha mesa. Fica numa gaveta perto da estante. Sob antigas declarações de imposto de renda e uma cópia da hipoteca. Nunca mais a abri desde aquela noite. Não preciso. Porque os fatos não mudaram. E nem eu.